de 2025. Com todos os vereadores presentes, dou por aberta a nossa sessão ordinária de hoje. Peço à segunda secretária que faça a leitura do texto bíblico. Aquieta o teu coração e verás que Deus é Deus. Salmo 46:10. Rogando a proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Que Deus nos ilumine e inspire na noite de hoje. Peço à segunda secretária que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ferreiros, segundo período anual da 15ª Legislatura. Ao 23º dia do mês de setembro de 2025, na sala destinada às sessões, no novo prédio da Câmara Municipal de Ferreiros, situada na Rua Júlio Veloso, número 93, precisamente às 20 horas, reuniu-se esta edilidade, sob a presidência do nobre vereador Tarcísio Saraiva Borba de Menezes. Primeiro secretário, Wagner Rosendo da Costa. Segunda secretária, Mirela Vieira Gouveia Pimentel. E os demais edis: Bruno Jafé da Mata Albuquerque, Evandi José da Silva, José Davi Veloso Silva, Luiz Francisco de Vasconcelos Júnior, Marcos Jacinto Maciel e Salatiel Paz de Freitas. Com todos os vereadores presentes, o senhor presidente deu por aberta a sessão, solicitando à segunda secretária que efetuasse a leitura do texto bíblico e, logo após, a leitura da ata da sessão anterior. Após lida, a ata da sessão anterior foi posta em discussão, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura do expediente, que será disponibilizado aos senhores vereadores. Ofício número 028/2025 e parecer do Tribunal de Contas de Pernambuco, que trata da prestação de contas do prefeito desse município, exercício 2023. Lido o parecer. O senhor presidente encaminhou o mesmo para a Comissão de Finanças e Orçamentos e informou que a matéria está à disposição de toda a sociedade nesta Casa Legislativa. Pareceres das comissões de Justiça e Redação, número 012/2025, Educação, Saúde e Assistência Social, número 08/2025, ao projeto de lei número 06/2025 da Mesa Diretora do Poder Legislativo, que institui no âmbito da Câmara Municipal de Ferreiros o Programa de Governo Digital, regulamentando a Lei Federal número 14.129, Por favor, ajuda aí. de 29 de março de 2021 e da outras providências. Lidos os pareceres, o senhor presidente encaminhou o projeto de lei número 06 de 2025 para a ordem do dia da presente sessão, para discussão e votação. Requerimento número 072 de 2025, de iniciativa do vereador Wagner Rosendo da Costa, ao senhor prefeito do município, no sentido que seja realizada a construção de uma quadra de areia na Escola Severina de Melo Freire. Requerimento número 073 de 2025, de iniciativa da vereadora Mirela Gouveia Pimentel, ao senhor prefeito do município, solicitando a reposição do calçamento das ruas do loteamento Maravilha e loteamento Moriá. Requerimento número 74 de 2025, de iniciativa do vereador Luiz Francisco, ao Poder Executivo deste município, no sentido de que sejam instalados um abrigo em frente à escola municipal localizada em Araçá, zona rural deste município, nos sentidos Ferreiros Timbaúba e Timbaúba Ferreiros. Solicitou também a construção de um abrigo próximo ao loteamento Moriá, mais precisamente à frente do antigo restaurante de Sales, nos sentidos Ferreiros Timbaúba. Lidos os requerimentos 072, 073 e 074. O senhor presidente incluiu os mesmos na ordem do dia da presente sessão, para sua discussão e votação. Em seguida, não havendo mais nenhuma matéria para a leitura do expediente, o senhor presidente franqueou a palavra aos inscritos no expediente. Usou a palavra o vereador Marcos Jacinto Maciel, que em seu discurso deixou um apelo para que mande passar a máquina naquela estrada que liga Barão de Itambé ao Ferreiros Novo. O vereador também deixou mais um apelo para que a prefeitura mande passar a máquina na estrada que liga Bonfim à Barra, Panorama Jocunde. O vereador deixou mais um apelo em nome dos moradores que o procuraram, que trafegam nas estradas da zona rural, que liga Panorama perto do sítio do seu amigo Mago, pois existe uma ponte e ao lado existem duas manilhas. E quando chove, a erosão é muito grande e acaba destruindo parte daquela estrada. O vereador solicita à Secretaria de Agricultura e Obras que veja esta situação e que, se possível, se possa fazer ali um muro de arrimo ou uma base de pedra. Prosseguindo, usaram as palavras dos vereadores José Davi, Tarcísio Saraiva Borba, que foi aparteado pelo vereador Marcos Jacinto. Em seguida, não havendo mais nenhum vereador inscrito, o senhor presidente passou para a ordem do dia, pondo em discussão o projeto de lei número 6 de 2025. Ninguém discutiu a matéria.
Ninguém discutiu a matéria. Postos a voto, o projeto número 6 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 072 de 2025, de iniciativa do vereador Wagner Rosente da Costa. Ninguém discutiu a matéria. Postos a voto, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 073 de 2025, de iniciativa da vereadora Mirela Gouveia Pimentel. Ninguém discutiu a matéria. Postos a voto, o requerimento número 073 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 074 de 2025, de iniciativa do vereador Luiz Francisco de Vasconcelos Júnior. Ninguém discutiu a matéria. Postos a voto, o requerimento 074 foi aprovado por unanimidade. Em seguida, não havendo mais nenhuma matéria para discussão ou votação na ordem do dia, o senhor presidente passou para as explicações pessoais. Franqueando a palavra aos inscritos, usaram as palavras os vereadores Bruno Jafé da Mata Albuquerque, José Davi Veloso Silva, Luiz Francisco de Vasconcelos Júnior, Marcos Jacinto Maciel, Wagner Rosendo da Costa, Salatiel Paz de Freitas Domingos, Mirela Vieira Gouveia Pimentel e Tarcísio Saraiva Borba de Menezes. Em seguida, não havendo mais nenhum vereador inscrito, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão. Às 21h58. A presente sessão tem seu áudio e atas gravados em CDs, identificados e datados em 23 de setembro de 2025, arquivada no Departamento de Áudios e Atas da Câmara Municipal de Ferreiros. Para constar, eu, Wagner Rosendo da Costa, primeiro secretário, em três páginas rubricadas pelo senhor presidente, lavrei a presente ata, a qual vai devidamente assinada por mim, o senhor presidente e os demais vereadores. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Ferreiros, 23 de setembro de 2025. Ponho em discussão a ata da sessão ordinária anterior. Como os senhores não querem discutir, a mesma está aprovada por unanimidade. Antes de pedir ao primeiro secretário para que faça a leitura da matéria do dia, eu quero dizer que estamos tendo problema na conexão pelo Face e pelo YouTube, mas não é culpa nossa, é culpa realmente da internet, de sinal de internet. Então eu peço a compreensão de todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício 128 de 2025, bem como do projeto de lei número 1617 de 2025, de autoria do Poder Executivo deste município. Ofício 128/2025. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ferreiros, Pernambuco, cumprimentando a Vossa Excelência, venho remeter em anexo o projeto de lei de número 16/2025, altera o artigo 160 da Lei Municipal 863/2012 e da outras providências. Projeto de lei de número 17/2025, que altera o dispositivo da Lei Municipal 1068, de 15 de setembro de 2021 e da outras providências, para apreciação e posterior aprovação dos ilustres vereadores dessa Igreja Casa Legislativa. Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para renovar os votos de estima e apreço. Atenciosamente, José Roberto de Oliveira, prefeito. Projeto de lei complementar 16/2025. Altera o artigo 160 da Lei Municipal 863/2012, Código Tributário Municipal e da outras providências. Prefeito do município de Ferreira, no uso das suas atribuições legais da Constituição, propõe a esta coletada na Câmara no projeto de lei complementar número 16/2025. Artigo 1º. O inciso 3º do artigo 160 da Lei Municipal 863/2012 do Código Tributário Municipal passa a viger a seguinte redação. Inciso 3º. Na prestação de serviço descrito no subitem 14.1, 14.3 e 17.11 do anexo 1 desta lei complementar, quando o prestador de serviço também exercer atividades mercantil, na base de cálculo e dos preços do serviço, deduzindo o valor das mercadorias fornecidas pelo prestador de serviço. Artigo 2º. O artigo 160 da Lei Municipal 863/2012 passa a viger acrescido do inciso 8, 8A, 8B, 8C e 8D. No inciso 8, não será permitida a dedução de material de base de cálculo de ISS-QN incidente sobre o serviço na construção civil nos itens 7.02 e 7.05 do anexo 1 desta lei complementar, exceto quando os materiais utilizados tenham sido
produzido pelo próprio prestador, fora do local da prestação de serviço. No inciso 8A, não será permitida a dedução de material na base de cálculo do ISS-QN incidente sobre o serviço da construção civil por administração empreitada e subempreitada, dos itens 7.02 e 7.05 do anexo 1 desta lei complementar, exceto quando os materiais tenham sido produzidos pelo próprio prestador de serviço fora do local da prestação do serviço e comercializado de forma destacada, com incidência de ICMS. Inciso 8b, na hipótese da responsabilidade pelo recolhimento do imposto ser contribuinte substituto e não sendo comprovadas as condições para a dedução dos valores na base de cálculo, nos termos previstos neste artigo, a retenção deverá ser feita sem qualquer dedução. Inciso 8c. Ressalva as exceções dos incisos 8a, 8b na base de cálculo do ISS-QN e do serviço total, o preço total do serviço, incluindo-se neste valor os materiais adquiridos de terceiros produzidos em local de prestação de serviço. No inciso 8d, a disposição desta lei complementar aplica-se também nas empresas domiciliadas fora do município de Ferreiro que realizarem no território municipal quaisquer serviços de construção civil descritos nos subitens 7.02 e 7.05 do inciso 1 desta lei complementar. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeito a partir do exercício 2025 e após um recurso de 90 dias à sua publicação. Revogam-se disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do município de Ferreiros em 15 de setembro de 2025. José Roberto de Oliveira, Prefeito. Projeto de Lei número 17/2020. 17 de 12 de setembro de 2025. Ementa. Altera o dispositivo da Lei Municipal 1068, de 15 de setembro de 2021 e da outras providências. O prefeito do município de Ferreiro usa suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei 1068, de 15 de setembro de 2021, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. A presente lei cria o auxílio de deslocamento a ser pago aos servidores públicos, mesmo que cedido, que estejam exercendo funções de motorista e motorista de ambulância da Secretaria Municipal de Saúde do município, bem como das demais secretarias municipais. Artigo 2º. O inciso 1º da Lei 1068, de 15 de setembro de 2021, passa a ter a seguinte redação. Inciso 1º. Farão jus aos recebimentos do auxílio deslocamento os servidores descritos no caput que se deslocarem em viagem exclusiva para transporte e o acompanhamento de pacientes que estejam inclusos na escala mensal rotativa do plantão sobre aviso, bem como aqueles que estiverem em viagens oficiais das demais secretarias. Fala baixo um pouco. Artigo 3º. As regras descritas no artigo 2º da Lei 1068, de 15 de setembro de 2021, poderão ser implementadas pelas demais secretarias e por meio de ato normativo. Artigo 4º. O inciso 1º do artigo 4 da Lei 1068, de 15 de setembro de 2021, passa a ter a seguinte redação. Primeiro, os servidores lotados na unidade de saúde, na Secretaria de Saúde e nas funções de motorista de ambulância que realizarem transporte de pacientes, bem como aqueles que estiverem em viagens oficiais das demais secretarias e se deslocarem por mais de 70 quilômetros do município, farão jus do auxílio de deslocamento no limite de R$ 1.040 por mês. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por dotação própria, podendo ser suplementada por termo da lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Ferreiros, 15 de setembro de 2025. José Roberto de Oliveira, Prefeito.
Lido o projeto, passo o mesmo para a ordem das comissões competentes apresentarem parecer. Peço ao primeiro secretário. Então, leio o 17 também. Certo. Então, no caso, eu já leio, já tem 17. Não. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício 130/2025, bem como do projeto de lei número 18 e 19, de autoria do Poder Executivo deste município. Ofício GP de número 130/2025, a Câmara Municipal de Ferreiros. Município de Ferreiros, Pernambuco, através do seu representante legal, o excelentíssimo prefeito José Roberto de Oliveira, em nome da boa-fé administrativa, vem respeitosamente perante esta Câmara encaminhar o projeto de lei LOA e PPA, onde estima e fixa receitas e despesas para o exercício 2026. Segue em anexo o projeto de lei de número 18 e 19/2025. Certo de ser atendido, nos colocamos à disposição para manter o bom relacionamento com Vossa Excelência e antecipando nossos protestos de estima e consideração. Cordialmente, José Roberto de Oliveira, prefeito. Projeto de lei de número 18/2025. O prefeito do município de Ferreira do estado de Pernambuco, no uso das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, consoante a disposição contida no inciso 1º do artigo 124 da Constituição do Estado de Pernambuco e do artigo 165 no inciso 2º da Constituição Federal e do artigo 4º da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, submete à apreciação à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Institui o Plano Plurianual do município de Ferreiros para o período de 2026 a 2029. Esse projeto ele é extenso e vai estar aqui na casa para poder ser apreciado por todos os vereadores. Projeto de lei de número 19/2025. Estima a receita e fixa as despesas sobre a lei orçamentária para o exercício 2026 e dá outras providências. O prefeito do município de Ferreiros do estado de Pernambuco, no uso das suas atribuições conferidas por Lei Orgânica Municipal, consoante disposições contidas no inciso 1º do artigo 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, do artigo 165, no inciso 2º da Constituição Federal e do artigo 4º da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, submete à apreciação da Câmara Municipal de Ferreiros o seguinte projeto de lei. Esse projeto de lei também aqui ele é extenso e vai ser colocado aqui à disposição para todos os vereadores. Apenas que fique registrado o artigo 1º, né, onde a receita é de R$ 69.988.642,04. A justificativa do projeto. Senhores vereadores, cumprimentando cordialmente, tendo a honra de encaminhar a apreciação desta respeitável Câmara Municipal o projeto de lei orçamentária anual LOA para o exercício financeiro 2026, elaborando em conformidade ao artigo 165 do inciso 3º da Constituição Federal com as normas de Lei Complementar 101 de 2000 e da Lei de Responsabilidade Fiscal e em estreita observância às diretrizes e metas estabelecidas na Lei Diretriz Orçamentária no Plano Plurianual vigente. O orçamento total estimado é de R$
R$ 988.642,04, distribuído entre as diversas funções do governo, visando assegurar a manutenção e o serviço público e o desenvolvimento das políticas que comprovam o bem-estar social e o crescimento econômico de Ferreira. A proposta apresenta refletir o compromisso desta gestão com o equilíbrio fiscal, a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e a priorização das áreas essenciais, como saúde, educação, assistência social, infraestrutura e desenvolvimento urbano, garantindo o cumprimento das aplicações mínimas constitucionais. Destaco que o processo de elaboração desta peça orçamentária contou com o alinhamento com a proposta do governo e as necessidades reais da comunidade e os programas estruturantes previstos no PPA. Reitero pelo presente projeto de lei a representação que não apenas instrumental legal, mas um planejamento estratégico para o próprio exercício, buscando assegurar a sustentabilidade fiscal e estimular o desenvolvimento local e garantir que os recursos sejam aplicados de forma eficiente, transparente e voltada aos interesses públicos. Diante do exposto, solicito a análise, discussão e aprovação deste projeto de lei, certo que sua implementação contribuirá para a consolidação do Ferreiros mais justo, inclusive e preparada para os desafios do futuro. José Roberto de Oliveira, prefeito. Lido o projeto, passo o mesmo para as comissões competentes apresentarem parecer. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 075/2025, de iniciativa do vereador Luiz Francisco. Requerimento 075/2025. Requer a mesa, ouvindo o plenário, depois de cumprir as formalidades regimentais, que seja feito um apelo ao prefeito do município, senhor José Roberto de Oliveira, no sentido que seja disponibilizado um ponto de Wi-Fi no mercado público, da decisão dessa casa, de ciência autoridades acima citada. Sala de sessão da Câmara Municipal de Ferreiros, em 7 de outubro de 2025. Luiz Francisco de Vasconcelos Júnior, vereador. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja disponibilizado um ponto de Wi-Fi no mercado público municipal, voltado especialmente para atender os comerciantes locais. Tal medida visa facilitar transações comerciais, permitindo que os feirantes possam receber pagamentos por meio do Via Pix e cartão de crédito, de forma rápida e segura. Atualmente, grande parte da população realiza seus pagamentos de maneira digital, o que torna indispensável o acesso à internet para o bom funcionamento das atividades comerciais. A disponibilização do sinal do Wi-Fi contribuirá para a modernização do comércio local, fortalecendo a economia do município e oferecer a comodidade tanto aos comerciantes quanto aos consumidores que frequentarem a feira livre. Desta forma, trata-se de uma ação simples, mas de grande impacto positivo para o desenvolvimento econômico e social do município. Com o devido apoio do regimento interno, esperamos contar com o apoio dos novos colegas vereadores desta casa e solicitamos que essa matéria seja apreciada em regime de urgência. Lido o requerimento, passo o mesmo para o ordem do dia da presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 076/2025, de iniciativa do vereador Luiz Francisco. Requerimento 076/2025. Requer a mesa, ouvindo o plenário, depois de cumprir as formalidades regimentais, que seja feito um apelo ao prefeito do município de Ferreira, o senhor José Roberto de Oliveira, junto à Sala do Empreendedor no nosso município, no sentido que seja realizada uma parceria com o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, com a finalidade de oferecer cursos profissionalizantes na área de alimento e bebida, automação, eletroeletrônica, energia e construção civil, entre outras. Da decisão dessa casa, de ciência autoridades acima citada. Sala de sessão da Câmara Municipal de Ferreiros, em 7 de outubro de 2025. Luiz Francisco de Vasconcelos Júnior, vereador. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal
que seja firmada uma parceria com o Senai, visando promover a qualidade profissional dos jovens trabalhadores do município, ampliando as oportunidades e a inserção no mercado de trabalho e contribuindo para o desenvolvimento econômico local. A capacitação técnica é um instrumento fundamental para fortalecer a empregabilidade e incentivar o empreendedorismo, gerando renda e melhorando a qualidade de vida da população. Desta forma, em parceria com o Senai, representa um investimento na formação de cidadão e no futuro do município, proporcionando benefícios diretos à comunidade. Com o devido apoio do regimento interno, esperamos contar com o apoio dos novos colegas vereadores desta Casa e solicitamos que essa matéria seja apreciada em regime de urgência. Lido o requerimento, passo o mesmo para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 077 de 2025, de iniciativa do vereador Tarcísio Saraiva. Requerimento 077/2025. Requer a mesa, ouvindo o plenário, depois de cumprir as formalidades regimentais, que seja feito um apelo à empresa de transporte coletivo 1002, no sentido que seja retomada a linha de transporte intermunicipal Timbaúba e Itambé. Da decisão dessa casa, dê ciência às autoridades acima citadas. Sala de sessão da Câmara Municipal de Ferreiros, em 7 de outubro de 2025. Tarcísio Saraiva Borba de Menezes, vereador. Justificativa. Na qualidade de vereador deste município, venho por meio deste requerer que seja encaminhado expediente à empresa de transporte coletivo 2002, solicitando a retomada da linha municipal e intermunicipal Timbaúba e Itambé, que atendia também o município de Ferreiros, Camutanga e Ibiranga. Tal solicitação se faz necessária tendo em vista que diversos transtornos enfrentados pelos trabalhadores e demais cidadãos, que atualmente precisam recorrer a veículos de lotação, pagando valores mais altos, enfrentando longas esperas até o fechamento da lotação. Muitos destes trabalhadores dependem deste trajeto para cumprir os seus compromissos profissionais e da outras cidades, sendo obrigado inclusive a sair mais cedo da casa devido à falta de transporte regular. Além disso, o alto custo de passagem e a ausência da linha coletiva acessível tem prejudicado também os demais passageiros que utilizam o transporte público entre os municípios da região. Ressalto também que a demanda chegou por meio de um cidadão e ex-vereador do município de Camutanga, que procurou a ouvidoria desta Casa Legislativa, solicitando em nome de vários moradores de Camutanga e Ferreiros que fosse apresentado um requerimento aos nobres colegas vereadores, posteriormente encaminhado à empresa responsável. Diante do exposto requerimento, requeiro a esta Casa Legislativa que delibere no sentido de enviar este pedido à empresa 1002, solicitando a reavaliação e o retorno da linha Timbaúba e Itambé, beneficiando assim com toda a população da região. Com o devido apoio do regimento interno, esperamos contar com o apoio dos novos colegas vereadores desta Casa e solicitamos que essa matéria seja apreciada em regime de urgência. Lido o requerimento, passo o mesmo para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 078 de 2025, de iniciativa do vereador Tarcísio Saraiva. Requerimento 078/2025. Requer a mesa, ouvindo o plenário, depois de cumprir as formalidades regimentais, que seja feito um apelo ao prefeito do município de Ferreiros, senhor José Roberto de Oliveira, no sentido que seja disponibilizada a regularização dos loteamentos existentes na nossa cidade há no mínimo 10 anos e com o objetivo de viabilizar a entrega das escrituras aos respectivos proprietários. Da decisão dessa Casa, de ciência às autoridades acima citadas. Sala de sessão da Câmara Municipal de Ferreiros, em 7 de outubro de 2025. Tarcísio Saraiva Borba de Menezes, vereador. Justificativa. A presente proposição tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo Municipal que promova a regularização fundiária dos loteamentos existentes no nosso município, de modo a possibilitar a entrega das suas escrituras aos moradores, pois temos proprietários que há anos aguardam pela formalização das suas propriedades. Tal medida é de grande importância, pois possibilitará aos proprietários acesso ao financiamento e investimento de seu imóvel, bem como a venda legal dos lotes e as casas através das instituições bancárias. Além disso, a regularização trará segurança jurídica aos moradores, garantindo o reconhecimento formal e a
prioridade e a valorização do patrimônio da cada família. Diante do exposto, solicito especial atenção do Poder Executivo para que sejam adotadas as providências necessárias para a regularização fundiária dos loteamentos do nosso município, atendendo assim aos anseios da população ferreirense. Com o devido apoio do regimento interno, esperamos contar com o apoio dos novos colegas vereadores desta Casa e solicitamos que essa matéria seja apreciada em regime de urgência. Lido o requerimento, passo o mesmo para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 079/2025, de iniciativa do vereador Tarcísio Saraiva. Requerimento 079/2025. Requer a mesa, ouvindo o plenário, depois de cumprir as formalidades regimentais, que seja feito um apelo ao prefeito do município de Ferreira, senhor José Roberto de Oliveira, no sentido que seja realizada uma consulta ao governo do estado de Pernambuco e à Compesa, com o objetivo de obter informações sobre investimentos previstos para o município de Ferreira relacionados ao desassoreamento da barragem, planejamento efetivo e investimento concreto voltado à melhoria do sistema de abastecimento de água do nosso município. Da decisão dessa Casa, de ciência das autoridades acima citadas. Sala de sessão da Câmara Municipal de Ferreiros, em 7 de outubro de 2025. Tarcísio Saravia Borba de Menezes, vereador. Justificativa. Na qualidade de vereador deste município, venho por meio deste requerer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja realizada uma consulta junto ao governo do estado e à Compesa com o objetivo de obter informações sobre o investimento previsto para o município de Ferreiros relacionado ao desassoreamento da barragem e ao abastecimento que abastece nossa cidade. Tal solicitação se faz necessário, tendo em vista que a proximidade do período de verão, época em que historicamente enfrentamos graves dificuldades no abastecimento de água, situação que vem se agravando em razão do crescimento populacional e da forma de novos loteamentos e a formação de novos loteamentos nos últimos anos, o que leva consideravelmente o consumo da demanda pelo serviço. A limpeza e o desassoreamento da barragem constitui medidas preventivas essenciais para garantir o fornecimento regular e a qualidade, assegurando o atendimento necessário básico da população ferreirense. Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo, em parceria com os órgãos competentes, adotem as providências necessárias para promover um planejamento efetivo e investimento concreto voltado à melhoria do sistema de abastecimento de água do nosso município, prevenindo futuros transtornos e garantindo melhores condições de vida para todos. Com o devido apoio do regimento interno, esperamos contar com o apoio dos novos colegas vereadores desta Casa e solicitamos que essa matéria seja apreciada em regime de urgência. Lido o requerimento, passo o meio para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 080/2025, de iniciativa do vereador Marco Jacinto. Requerimento 080/2025. Requer a mesa, ouvindo o plenário, depois de cumprir as formalidades regimentais, que seja feito um apelo ao prefeito do município de Ferreiros, senhor José Roberto de Oliveira, junto à Secretaria de Obras, no sentido que seja realizada a instalação de bancos no cemitério público do nosso município. Da decisão dessa Casa, de ciência das autoridades acima citadas. Sala de sessão da Câmara Municipal de Ferreiros, em 7 de outubro de 2025. Marco Jacinto Maciel, vereador. Justificativa. Na qualidade de vereador deste município, venho por meio deste requerer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, junto à Secretaria de Obras, que seja realizada a instalação de bancos no cemitério público do nosso município. Solicito que seja avaliada a possibilidade de colocar bancos tanto na entrada principal, que corresponde à parte antiga do cemitério, quanto na parte nova, de forma de atender melhor os visitantes e familiares que participam do sepultamento. Tal solicitação se justifica pelo fato de que, durante os funerais, muitas pessoas idosas e portadores de deficiências enfrentam dificuldades para permanecer em pé por longo período, o que em diversas ocasiões as obriga a permanecer dentro dos veículos sem conseguir acompanhar o momento final de despedida do seu ente querido. A instalação de bancos trará mais conforto, respeito e dignidade aos munícipes, especialmente aos idosos,
possibilitando que todos possam participar adequadamente das cerimônias fúnebres. Com o devido apoio do regimento interno, esperamos contar com o apoio dos novos colegas vereadores desta casa e solicitamos que esta matéria seja apreciada em regime de urgência. Lido o requerimento, passo mesmo para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 081/2025, de iniciativa do vereador Tarcísio Saraiva. Requerimento 081/2025. Requer a mesa, depois de ouvir o plenário, que seja dispensado os pareceres da Comissão Técnica do Projeto de Lei 016, por iniciativa do Poder Executivo Municipal. Altera o artigo 160 da Lei Municipal 863 de 2020. Só um minuto. Retificando aqui o requerimento. Requerimento 081/2025. Requer a mesa, depois de ouvir o plenário, que seja dispensado o parecer das comissões técnicas ao projeto de lei de número 17, de 12 de setembro de 2025, por iniciativa do Poder Executivo Municipal, onde altera o dispositivo da Lei Municipal 1068, de 15 de setembro de 2021 e da outras providências. A matéria deverá ser apreciada em regime de urgência na sessão de hoje. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Ferreiros, em 7 de outubro de 2025. Tarcísio Saraiva Borba de Menezes, vereador. Marcos Jacinto, vereador. Bruno Jafé, vereador. Luiz Francisco Júnior, vereador. Evandi José, vereador. Salatiel, vereador. Mirela, vereador. Wagner Rosendo, vereador. José Davi, vereador. Lido o requerimento, passo mesmo para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 082/2025, de iniciativa do vereador Luiz Francisco. Requerimento 082/2025. Requer a mesa, ouvido o plenário, que seja consignado na ata dos trabalhos da sessão da noite de hoje um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Manuel Leite da Silva, ocorrido no dia 5 de outubro de 2025, da decisão desta Casa de Ciências, Autoridades e a Família. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Ferreiros, em 7 de outubro de 2025. Luiz Francisco de Vasconcelos Júnior, vereador. Justificativa. Com profundo sentimento e consternação, apresentando este requerimento, o voto de pesar pelo falecimento do senhor Manuel Leite. Manuel Leite nasceu no dia 19 de abril de 1932, na propriedade conhecida como Os Bodes, localizado no limite entre Ferreiros e Timbaúba, às margens do Capibaribe Mirim, filho de Misael Leite, agricultor e comerciante, e Felizmena Benedita da Conceição, dona de casa. Teve como irmão Raulindo, Luana e Maria da Glória. Desde criança, Manuel Leite ajudava o pai na roça. Aos 14 anos, deixou a sua casa e migrou para a cidade de Paulista, onde trabalhou como ajudante em bares e restaurantes. Foi pai de Ricardo Leite, de Jair, em memória, Gorete, Yara, Roberto e Diana, todos conhecidos em Ferreiro, popularmente conhecido como Filhos de Mané Leite. Em meados da década de 1950, retornou a Ferreiros e se estabeleceu como comerciante. Abrindo uma pequena venda em 1955, casou-se com Sebastiana Leite da Silva, Dodó, em memória. Morando na esquina
da Rua São José com a Praça Benedita Travasso, local onde também funcionava como seu ponto comercial. No início da década de 1960, fui convidado para administrar o barracão do Engenho Montes Claros em Aliança, oportunidade que lhe proporcionou um crescimento profissional e financeiro. Paralelamente, iniciou investimentos em ferreiros, am- ampliando seu patrimônio com a construção para aluguel e investimentos diversos, inclusive o pioneiro prostíbulo da vila famosa Flor de Bugari. Em 1964, retornou definitivamente a Ferreiros, atuando como motorista de praça e condutor de estudantes que precisavam se deslocar até Timbaúba. Nos anos seguintes, enfrentou desafios econômicos e políticos, mas sempre com coragem e determinação retomou suas atividades comerciais e consolidando sua presença na sociedade ferreirense. Homem carismático, acolhedor, solidário e democrático, Manuel Leite marcou a cidade, especialmente com a fundação do União Futebol Clube, tornando-se referência no esporte local e na vida social da comunidade. Seu estabelecimento comercial tornou-se um ponto de encontro e convívio para pessoas de diversas gerações e pensamento. Aos 93 anos, Manuel Leite encerrou sua trajetória de vida, deixando um legado de trabalho, amizade e contribuição à cidade de Ferreiros. Avô do vice-prefeito José Correia de Souza, Dr. Neto, seu exemplo permanecerá vivo na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Diante de tal relevante história, manifestamos nossas sinceras condolências à família enlutada, rogando a Deus que conforte todos os familiares nesse momento de dor. Solicitamos ainda que seja encaminhado o voto de pesar à família, com expressão de respeito, solidariedade e reconhecimento de sua trajetória. Esperamos que os nobres colegas vereadores aproveitem o requerimento, recebendo a importância e a contribuição de seu Manuel Leite para a nossa cidade. Solicitamos que essa matéria seja apreciada em regime de urgência. Sala da sessão da Câmara Municipal de Ferreiros, em 7 de outubro de 2025. Luiz Francisco de Vasconcelos Júnior, vereador. Lido o requerimento, passo meio para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 005/2025, de iniciativa do vereador Wagner Rosendo. Indicação 05/2025. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, no termo dos artigos 130 e 131, a presente indicação a ser encaminhada ao Poder Executivo do nosso município, no sentido de que seja enviado a esta Casa Legislativa um projeto de lei concedendo reajuste salarial aos servidores que exercem a função de pedreiro, eletricista e agente administrativo, da decisão dessa Casa e de ciência autoridades acima citadas. Justificativa. Tomei essa iniciativa para fazer essa indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja enviado a esta Casa Legislativa um projeto de lei que concede reajuste salarial aos servidores que exercem as funções de pedreiro, eletricista e agente administrativo. Tais profissionais desempenham papéis essenciais no funcionamento da administração pública, garantindo o bom andamento do serviço e o atendimento eficiente à população. Entretanto, os salários atuais encontram-se defasados diante do aumento do custo de vida e das responsabilidades atribuídas a este cargo. Assim, o reajuste pleiteado representa uma medida de reconhecimento e valorização profissional, além de contribuir para a motivação e a permanência desses servidores no quadro municipal. Diante do exposto, conto com a atenção e a sensibilidade do Poder Executivo para que atenda a esse justo pleito em benefício dos servidores e da eficiência do serviço público prestado à população ferreirense. Contudo, o que foi consignado solicita a atenção dos nobres edis e providenciar ao Poder Executivo Municipal. Sala de sessão da Câmara Municipal de Ferreiros, em 7 de outubro de 2025. Wagner Rosendo da Costa, vereador.
Como não temos mais nenhuma matéria para leitura no expediente, passo a palavra aos vereadores inscritos para usar a palavra no expediente. Como não temos vereador inscrito para usar a palavra, passo para a ordem do dia. Põe em discussão o requerimento número 075/2025, de iniciativa do vereador Luiz Francisco ao senhor prefeito municipal, no sentido que seja disponibilizado um ponto de Wi-Fi no mercado público municipal. Com a palavra, o vereador que exerce a matéria. Com a palavra, o autor. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoas aqui presentes, ouvintes da Liberdade FM e pessoas que assistem pelo Facebook oficial da Câmara. Dizer, senhor presidente, que eu estive na feira sábado agora, fui sexta, conversando com algum marchante, e sábado também lá, e pediram que eu fizesse esse apelo aqui junto à prefeitura, junto ao prefeito, junto às autoridades competentes, que botasse um ponto de Wi-Fi ali no mercado público para facilitar as transações via cartão de crédito, via Pix, que agora a maioria do pessoal não anda com cédulas, é tudo no Pix. Aí, para facilitar a vida dos comerciantes ali, dos marchantes e dali frequente ali, disponibilize um ponto de Wi-Fi ali para o mercado público de Ferreiros. Desde já, eu agradeço a compreensão de todos os pares e peço que vote pela unanimidade desse requerimento. A matéria continua em discussão. Como nenhum dos seus vereadores quer discutir a matéria, a mesma está em votação. Os favoráveis sentados e os contrários de pé. O requerimento 075 foi aprovado por unanimidade. Põe em discussão o requerimento número 076/2025, de iniciativa do vereador Luiz Francisco ao senhor prefeito municipal, no sentido de que seja realizada uma parceria com o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, com a finalidade de oferecer cursos profissionalizantes nas áreas de alimento e bebidas, automação, eletroeletrônica, energia, construção civil, entre outras. Com a palavra, o vereador quiser discutir a matéria. Senhor presidente, tem um rapaz aí na frente aí. Com a palavra ao autor. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, tomei a iniciativa de apresentar esse requerimento no sentido uma parceria do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, junto à Prefeitura Municipal de Ferreiros, ouvindo os jovens que me procuraram para pegar uma oportunidade de emprego, fazer uma formação na área de alimento, bebida, automoção, eletrônica, energia e construção civil e outros. É mais um atrativo aqui para a nossa juventude, que precisa se capacitar para o futuro. E isso é de grande relevância, senhor presidente, para que a prefeitura, junto com os órgãos competentes, nós aqui, vereadores, procurar mais atrativo para a nossa juventude, que futuramente estão querendo entrar no mercado de trabalho e tem essa capacitação junto ao Senai. Por isso, tomei a iniciativa de apresentar esse requerimento e peço a compreensão dos novos colegas pares para que seja votado esse requerimento na noite de hoje. Continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Mirella. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero parabenizar o colega, nosso amigo Júnior do Canto, pela iniciativa de fazer esse requerimento. Inclusive, hoje eu estava conversando com uma pessoa conhecida minha que trabalha lá no SENAC, e ele me informou que existem várias parcerias que podem ser feitas com a prefeitura do município. Infelizmente, quem é CNPJ, tipo a prefeitura, consegue um desconto, felizmente, de até 70%. Caso um de nós quiséssemos tentar, a gente não conseguiria esse desconto. Mas quando a prefeitura fecha uma parceria dessa com o SENAC, com o SEBRAE e tudo mais, eles têm um custo de 30% do curso. Então, isso é muito bom. E é uma oportunidade maravilhosa para que as pessoas da nossa cidade, mulheres empreendedoras, jovens, venham a ter curso profissionalizante. Parabéns mais uma vez, vereador, pelo requerimento. A matéria continua em discussão. Como nenhum dos senhores vereadores quer discutir a matéria,
Põe em votação o requerimento número 076 de 2025. Os favoráveis sentados e os contrários de pé. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Põe em discussão o requerimento 077 de 2025, de iniciativa do vereador Tarcísio Saraiva, a empresa de transporte coletivo 1002, no sentido de que seja retomada a linha de transporte intermunicipal Timbaúba-Itambé. Com a palavra o vereador que quiser discutir a matéria. Nesse momento eu passo a presidência ao vereador Wagner, meu primeiro secretário, para que eu possa falar um pouquinho desse requerimento. A gente sabe o quanto Ferreiros, Camutanga, Itambé, até mesmo Timbaúba, a população perdeu com o cancelamento dessa linha Timbaúba-Itambé pela 1002. Não podemos também vir aqui solicitar, fazer um pedido desse, também não ser verdadeiro em dizer que o maior culpado, vereador Júnior do Canto, dessa linha ter se acabado ou estar suspensa, é do próprio usuário, vereador Bruno. Porque eu acho que a empresa nenhuma ela vai trabalhar para não ter lucro. E com a 1002 não é diferente, eu acredito que o transporte, né, clandestino, como assim algumas pessoas chamam, afetou muito o movimento da empresa 1002. Então esse pedido a gente sabe que é um pedido difícil que essa linha volte a acontecer, como também é difícil que as pessoas entendam que é necessário também, até mesmo para a melhoria e segurança das próprias pessoas, que essa linha continuasse atuando. Mas isso aqui foi um requerimento solicitado na ouvidoria da casa pelo vereador, ou ex-vereador, né, Raquel? De Camutanga, que está se unindo junto com Camutanga, Itambé, Ibiranga, né, o distrito de Ibiranga, Ferreiros, ele pediu nosso apoio para que possamos, em conjunto, apresentar esse requerimento, aprovar esse requerimento e que requerimentos assim sejam levados até o conhecimento da direção da empresa 1002. Então fica aqui o pedido. Tenho certeza que contarei com o apoio e o voto de todos os pares dessa casa e vamos ver o que é que a 1002 tem a responder, o que é que ela pode trazer, se ela vai conseguir trazer de volta essa linha para essa cidade. Meu muito obrigado. A matéria continua em discussão. O vereador Bruno. Senhor presidente, senhores vereadores, queria só lembrar que uma das maiores coisas que fez a 1002 perder muito movimento também, além da estrada, a decisão do prefeito da cidade de Timbaúba, do atual prefeito, de ter proibido que os ônibus circulassem dentro de Timbaúba. Então, os ônibus ficaram obrigados a pararem ali na rodoviária, onde, na verdade, as pessoas tinham que ir lá e ir a pé para o centro da cidade, ou utilizando já de um mototáxi, pagando outra passagem. Naquela época existia uma intenção do prefeito de ter uma empresa de ônibus que, segundo terceiros, era de alguém ligado a ele, ninguém sabe, mas que não funcionou. Então as pessoas passaram a deixar de usar 1002 para poder ir no carro de praça. Então enfraqueceu bastante o movimento da cidade, dos ônibus da 1002. Então, já que Vossa Excelência tem o requerimento seu e está à frente desse, que deveria também que se encaminhasse junto a essa documentação um pedido ao prefeito de Timbaúba para que se deixasse voltar a circular o ônibus da 1002 por dentro da cidade de Timbaúba, para que facilitasse o deslocamento das pessoas, para que pudesse a 1002 ter um movimento maior. Acredito que até esse seja um dos empecilhos que a 1002 hoje tem de perca de passageiro. Muito obrigado. A matéria continua em discussão. Com a palavra o vereador Marcos Jacinto. Senhor presidente, nobres pares vereadores, pessoas que nos escutam, eu gostaria de dizer que meu voto é favorável ao requerimento. É um requerimento louvável. A gente percebe que muitas pessoas foram afetadas, principalmente pessoas que trabalham em cidades vizinhas, pessoas que estudam na cidade de Timbaúba, e a gente vê que isso foi uma perca muito grande para essas pessoas, né? E depois também que os gestores municipais tiraram os ônibus que levavam os alunos dos colégios particulares
Muitas pessoas ficaram dependendo, alguns do ônibus da 1002, principalmente alguns professores, e isso piorou ainda mais essa situação. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que sou favorável ao seu requerimento. A matéria continua em discussão. Como nenhum dos senhores vereadores quer discutir, ponho em votação o requerimento número 076 de 2025. Os favoráveis sentados, os contrários de pé. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Põe em discussão o requerimento número 077 de 2025. Desculpa, 078, é porque está 2077. 078 de 2025, de iniciativa do vereador Tarcísio Saraiva ao Poder Executivo deste município, no sentido de que seja realizada a regularização do loteamento existente em nossa cidade há no mínimo 10 anos, com o objetivo de viabilizar a entrega das escrituras aos respectivos proprietários. Com a palavra, o vereador quiser discutir a matéria. Volto a passar a presidência ao vereador Wagner para poder discutir esse requerimento. Como tomei a iniciativa de apresentar, como eu tinha dito, em reunião passada, queria apresentar esse requerimento. Eu vejo a necessidade de pessoas que receberam lote através da prefeitura, como o loteamento Ferreiro Novo, o loteamento do Gilenão, o Arthur Tavares, né? Eu não sei se o Aquário, o pessoal já tem a escritura daqueles terrenos, ou seja, temos loteamento aí de mais de 30 anos, Manel, distribuído à população, e essa população, claro, tem a posse, tem o direito de estar nos seus terrenos, com suas casas construídas, mas para a justiça, para um banco, o patrimônio não é deles, né? Então, assim, a gente sabe que os bancos hoje têm linha de crédito para reforma, para construções, mas a pessoa precisa estar com toda a sua documentação regularizada. Então, o governo federal, o governo estadual já tem alguns programas, como Minha Casa Legal, que traz esse benefício para a população. Ali em Sapucaia temos esse mesmo problema e algumas áreas de Sapucaia hoje já está regularizada. Então, eu desejo muito que venha até Ferreiros esse projeto, que a gente consiga regularizar o maior número de loteamento ou o maior número de lotes possíveis, para que as pessoas tenham realmente o seu patrimônio regularizado. Então fica aqui o meu pedido, eu tenho certeza também que irei contar com o apoio de todos vocês e espero realmente empenho da gestão municipal para que traga esse benefício para a população. A matéria continua em discussão. Com a palavra, o vereador Wagner. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quero dizer que sou favorável a esse seu requerimento e puxei aqui um pouco na memória. Aqui no município já existe uma lei que é para poder dar esse título aos munícipes, né? Eu não sei se foi aberto a todo o município, mas eu sei especificamente no Arthur Tavares. Salvo engano, é uma lei aqui do ano de 2019, onde até na própria gestão do prefeito Zé Roberto também já foi iniciado um reorg por lá, e não sei ao certo como é que está essa situação dessa lei, se estende para todo o município ou é exclusivamente lá nesse loteamento Arthur Tavares. A matéria continua em discussão. Como nenhum dos seus vereadores querem discutir, põe o requerimento número 078 de 2025 em votação. Os favoráveis sentados e os contrários de pé. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Põe em discussão o requerimento 079 de 2025, de iniciativa do vereador Tarcísio Saraiva ao Poder Executivo deste município, no sentido de que seja realizada uma consulta junto ao governo do estado de Pernambuco e à Compesa, com o objetivo de obter informações sobre investimentos previstos para o município de Ferreiros, relacionados ao desassoreamento da barragem, planejamento efetivo e investimento concretos voltado para a melhoria do sistema de abastecimento de água em nosso município. Com a palavra, o vereador quiser discutir a matéria. Passo a presidência novamente ao vereador Wagner para poder discutir esse requerimento. Eu acredito que todos os vereadores que aqui estão
todos os vereadores que já passaram nessa casa nos últimos aí 4 mandatos, 16 anos, 12 anos, escuta dos seus eleitores, dos seus amigos, o clamor por água, né? Principalmente quando a gente sabe que começa o verão, não dura muito, né? O estoque de água que o município disponibiliza para que a população comece a sofrer. Então tem requerimento meu, acredito que de outros vereadores aqui solicitando. Já fiz algumas visitas na Compesa junto com o vereador Júnior, vereador Davi, né? Com o nosso deputado, nosso prefeito, e a Compesa, eu não canso de dizer que a Compesa nos engana. Quando a gente vai lá, já participei de audiência pública aqui no Fórum de Ferreiros. Eu acho que no tempo gestor era até Bruno, que eu estava até lá com o ex-vereador Zé do Galo, prometeram um cronograma, a coisa mais linda do mundo, para que as juízes iam receber abastecimento, data, tudinho. Nunca cumpriram. Nunca. E a gente sabe que o município vem crescendo, loteamentos novos vêm sendo construídos e a demanda por água aumenta. E o que é que acontece? O nosso município está engessado em relação a investimentos no que se fala da parte de água da Compesa. Então, nada mais justo que a gente cobre realmente da gestão do nosso município, para que, no mínimo, possamos passar informações concretas, vereador Marco Jacinto, para a nossa população. Acho que é um sofrimento da cidade toda. Eu acho que hoje morar na zona rural é sofrer menos do que quem mora na cidade quando se fala de água, né? Então, fica aqui o meu pedido para que a gestão do nosso município realmente busque pelo menos informações e traga também investimentos para essa parte da Compesa na nossa cidade. A matéria continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Marco Jacinto. Dizer, presidente, que seu requerimento é muito louvável, né? É de grande importância. A gente vê hoje mesmo, eu passando ali na PE 82, perto da Mapau, né, antiga Mapau, e existe lá um vazamento de água, acho que já faz uns 2 dias, né, nossas barragens todas soterradas, né, tivemos muita chuva e com as barragens soterradas, o acúmulo de água é muito pouco e ver esses vazamentos, né, isso aí nos deixa entristecidos, porque quem sofre com isso é a população e a gente que está todos os dias nas ruas, a gente percebe o anseio do povo. É um loteamento, é um requerimento louvável. Vamos fazer de tudo, né, para que a gente tenha benefício, para que nossas barragens, o sistema de abastecimento de água sempre melhore para nosso povo. Quero dizer desde já que seu requerimento é muito louvável, sou favorável e sei que vai ser votado por unanimidade. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento. Como nenhum dos seus vereadores quer discutir a matéria, põe em votação o requerimento número 079/2025. Os favoráveis sentados e os contrários de pé. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Põe em discussão o requerimento 080, de iniciativa do vereador Marco Jacinto ao Poder Executivo deste município, junto à Secretaria de Obras, no sentido de que seja realizada a instalação de bancos no cemitério público da nossa cidade. Com a palavra, o vereador quiser discutir a matéria. Com a palavra, o vereador Zé Davi. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, tem certo requerimento que a gente às vezes fica só olhando e vê as situações que vêm para essa casa. Eu não voto nesse requerimento, vou votar contrário, porque as almas do cemitério não precisam de desligou o telefone. Alô, chegou. Eu vejo os requerimentos, é, as pessoas que frequentam o cemitério quando vai para o enterro, é, quem fica no cemitério sentado lá? Vem embora todo mundo, só fica o defunto. Não vejo necessidade de um requerimento para botar banco no cemitério. Eu sou contrário a esse requerimento.
A matéria continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra o autor, Marco Jacinto. Senhor presidente, parece até engraçado, mas algumas pessoas que me fizeram esse pedido, porque alguns, né, quando vão a alguns enterros, pessoas idosas, pessoas gestantes, muitas vezes têm vontade de sentar ali, principalmente quando é o dia, né, dia de finado, e muitas pessoas às vezes sentam nas catatumbas, uma coisa um pouco desagradável. E pensando nisso, eu apresentei esse requerimento, é um requerimento simples, e não vejo, assim, por parte de vereador, dizer que é um requerimento pedindo para que as almas se assentem, né? Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É uma coisa até séria, que muitas pessoas que não estão nos escutando fica pensando, um simples requerimento, pensando em uma melhor situação para as pessoas que vão ali até o cemitério, e a gente, infelizmente, fica escutando algumas palavras, né, algum comportamento, e não vejo motivo para zorra nem graça aqui. Dizer que peço aos vereadores que votem favorável, né, porque é um simples requerimento, e tenho certeza que possa ser que lá na frente alguns precisem até de se sentar ali, né. Desde já, muito obrigado, senhor presidente. Maté- A matéria continua em discussão. Como nenhum dos senhores vereadores quer discutir a matéria, põe em votação o requerimento número 080 de 2025. Os favoráveis sentados e os contrários de pé. A matéria foi aprovada por 7 votos. Teve um voto contrário do vereador José Davi. Põe em discussão o requerimento número 081 de 2025, de iniciativa do vereador Tarcísio Saraiva, que dispensa pareceres técnicos ao projeto de lei número 017 de 2025 do Poder Executivo. Com a palavra, o vereador quiser discutir a matéria. Como nenhum dos seus vereadores querem discutir, põe em votação o requerimento 081 de 2025. Os favoráveis sentados, os contrários de pé. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Sendo aprovado o requerimento que dispensa pareceres técnicos ao projeto de lei número 17 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que altera o dispositivo da Lei Municipal 1068, de 15 de setembro de 2021 e de outras providências. Com a palavra, o vereador quiser discutir a matéria. Passo. Esse é o projeto, vereador. Passo a presidência novamente para o vereador Wagner, apenas para dizer que esse projeto chegou na casa, vereador Davi, é um projeto que a gente já vinha até esperando, né, da gestão do nosso município, que é a valorização realmente das consultas diárias, né, dos motoristas, porque realmente há muito tempo estava defasado e os motoristas não conseguiam nem se alimentar com a madeira que existia. Então, em 2021, nós aprovamos aqui o auxílio de locamento, que elevava para R$ 50 o valor. Não é uma diária, é um auxílio de locamento que levou para R$ 50, mas era apenas restrito à Secretaria de Saúde. E hoje chega na casa para votarmos, para que se estenda para as outras secretarias, sem precisar de votação, apenas de forma normativa pelo Poder Executivo. Então eu tomei a iniciativa de apresentar a dispensa de parecer, já que era um projeto simples de se entender, né, não ia alterar nada, pelo contrário, ia favorecer aos nossos profissionais, os motoristas da nossa cidade, e tivemos, né, por unanimidade, a dispensa de parecer assinada. Então, o projeto está sendo votado, acredito da mesma forma vai ter unanimidade também. Então, um projeto que a gente esperava e muito mais esperava o motorista da cidade, depois de tantos anos, sem ter um reajuste nas suas diárias e hoje se transformando em auxílio de locamento. A matéria continua em discussão. Com a palavra, o vereador Wagner. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, estava dando uma observada aqui nesse projeto de lei e para que fique bem claro, porque tiveram algumas pessoas já que começaram a mandar mensagem aqui no WhatsApp, e apenas para que fique o entendimento. É, Antes era
R$ 400, né, como o vereador Tarcísio falou, ficando apenas para os motoristas da saúde, né? E hoje limita-se a R$ 1.040, né? 26 dias. Isso aqui representa por 26 dias que fica os mesmos R$ 40, entendeu? E se expandindo para todas as secretarias do município. Então, que fique bem claro e ciente que esse aqui é exclusivamente para os motoristas efetivos e contratados do município. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Francisco. Senhor presidente, eu vou votar nesse projeto na noite de hoje, o enriquecimento aqui da luta e do pedido, não só meu, como de vários vereadores aqui, para que fosse reajustado, vamos dizer, as diárias dos motoristas. O prefeito Zé Roberto se comprometeu e mandou para essa casa na noite de hoje, meu amigo Manel do Boi, para fazer justiça aos profissionais que tanto trabalham, levando os pacientes para os hospitais, outras viagens aqui para o município de Ferreiros. Eu mesmo sou testemunha, senhor presidente e vereadores, que um motorista com a diária de R$ 25, Manel do Boi, um café da manhã ali no mercado da Torre, em torno de R$ 30, de 20, 25, R$ 30 com suco. Ou se alimentava seco ou sem nada, se a pessoa não tivesse mais um dinheirinho mais para complementar. E fazendo essa correção de vários anos que está defasada a diária dos motoristas, e hoje nós estamos fazendo essa correção, voltando esse projeto, com a despesa de parecer como esse projeto merece o seu respeito e sua urgência, votando na noite de hoje, e parabenizar o prefeito Zé Roberto, toda a equipe que fez o estudo e viabilizou para que você trazesse essa noite de hoje esse projeto para aqui para casa e se for votado na noite de hoje. Parabenizar todos os vereadores que assinou o requerimento e todos os vereadores que vão votar com certeza aqui pela unanimidade desse projeto. Valeu, senhor presidente. A matéria continua em discussão. Com a palavra, o vereador Salatiel. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, também nem deixar de dar aqui minha palavra. Como ainda hoje essa luta é uma luta já antiga de todos os vereadores que estão aqui, até do que passaram. Ainda hoje estava conversando com o nosso amigo Fabiano, ex-vereador, sobre esse projeto que chegou na casa. E a gente relatou quanto tempo a gente lutou, né, e pedimos, e esse não tinha realizado esse aumento de motorista para diária. E agora realmente chegou a hora desse aumento, porque essa diária de R$ 25, como já era antiga, todos sabiam que não dá nem para só nem lanchar, como é para almoçar. E hoje realmente o prefeito Zé Roberto, com a sua consciência, com a sua humanidade, traz esse projeto para casa. E é uma luta de todos os vereadores aqui, porque se for um ou dois vereadores, não consegue aprovar um projeto desse. Parabenizo a todos, os 9, né, que vai votar, e também tem a consciência, tem a humanidade, né, de votar um projeto dessa natureza. Parabéns, prefeito, parabéns a todos os vereadores. A matéria continua em discussão. Com a palavra, o vereador Zé Davi. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, nobres colegas vereadores, nós vereadores sabemos que não podemos apresentar projetos que gerem despesas ao município. E os funcionários sempre procurávamos para que a gente apresente um projeto na Câmara, para que aumente as diárias da gente, como o Júnior do Canto disse aqui, é muito pouco, R$ 25
para você passar o dia em Recife. Café da manhã, um almoço, não dá para você. Aí eu dizia, a gente apresentava requerimento, eu apresentei requerimento, vários colegas aqui apresentaram requerimento e pessoalmente nós pedimos ao prefeito, conversava com ele, e ele se organizando dentro das possibilidades do nosso município. E hoje está aí um projeto enviado pelo prefeito, como manda a lei, como manda a Constituição, e a gente temos o poder de aprovar um projeto vindo do Poder Executivo para que aumente as diárias dos motoristas, dos funcionários da prefeitura que viajam. É um projeto muito bom, que essas diárias estavam há muito tempo com esse valor. A gente falava, discutia, mas a pessoa indicada e a pessoa certa para mandar o projeto para casa é o prefeito. E os vereadores respeitam os poderes e votam no projeto mandado, enviado pelo prefeito, pelo Poder Executivo do nosso município. Acredito que todos os vereadores vão ser favoráveis, porque todo mundo já assinou a dispensa de parecer, e meu voto também vai ser favorável ao projeto dessa altura, né, para o nosso funcionário, que tanto pediram a nós por esse aumento na diária. Parabéns ao prefeito, parabéns aos funcionários que vão ter melhores diárias para as suas viagens. Muito obrigado. A matéria continua em discussão. Como nenhum dos seus vereadores querem discutir, põe em votação o projeto de lei número 17, 2025, do Poder Executivo Municipal. Os favoráveis sentados e os contrários de pé. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Põe em discussão o requerimento 082/2025, de iniciativa do vereador Luiz Francisco, no sentido de que seja consignado na ata dos trabalhos da sessão desta noite um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Manuel Leite da Silva, ocorrido no dia 5 de outubro de 2025. Com a palavra o vereador que quiser discutir a matéria. Com a palavra o autor. Senhor presidente, domingo passado fui ao velório do nosso amigo Manuel Leite, uma pessoa aqui conhecida, uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Ferreiros, nesses 22 anos que eu moro aqui em Ferreiros. Fiz uma amizade, não só com ele, mas com seus filhos, seus netos, inclusive o nosso vice-prefeito, doutor Neto, neto de Manuel Leite. Tem uma história do seu Manuel Leite, relatada, lida pelo primeiro secretário, na biografia dele. Uma pessoa de estima, amigo. Tem história aqui para Ferreiros do seu legado. Que seu Manuel Leite, uma pessoa que vivia ali antes na mercearia dele aqui na esquina, ali onde hoje é o pastelão da Dona Jane, e via o carinho e o respeito que a população tinha para com ele. Seu Manuel Leite deixa saudade, uma pessoa de boa convivência. Esse momento que passa os familiares, as famílias, os filhos, minha amiga Diana, Gorete, Yara, e outros filhos, de dizer à população de Ferreiros que tivemos uma grande perca, mas Deus dá o conforto necessário aos familiares, às pessoas, os entes queridos, amigos, que nesse momento que fica as boas lembranças e as saudades e o legado que ele deixou aqui no município de Ferreiros. Que Deus abençoe, que tenha um bom lugar, seu Manuel Leite. A matéria continua em discussão. Como nenhum dos seus vereadores quer discutir, põe em votação o requerimento número 082/2025. Os favoráveis sentados e os contrários de pé.
O requerimento foi aprovado por unanimidade. Como não temos mais nenhuma matéria para a ordem do dia, passo para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Bruno Jafé. Não, tem mais gente. Eu entendi, Bruno Baldassaro o primeiro. Pode dispensar. Vereador Bruno dispensou a palavra. Dispensa a palavra, Com a presidente. palavra, vereador Júnior do Canto. Dispensa a palavra. Vereador Júnior dispensou a palavra. Com a palavra, vereador Evandir. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas aqui presentes. Quero aproveitar esse momento para reforçar um pedido que fiz desde o mês de fevereiro. Solicitei a reposição de algumas lâmpadas lá no sítio Vilão, mas por conta da chuva, a secretaria responsável não teve dificuldade de realizar esse serviço. Agora o tempo está mais seco. Peço que a secretaria aproveite esse período de estiagem para ver a situação daquela comunidade tão carente. Lá tem várias casas escuras, inclusive a do meu amigo Índia, e mais algumas casas, famílias que estão passando por isso naquela localidade. Um pedido simples que faz muita diferença na vida dessas pessoas. Iluminação é segurança e dignidade. Então peço que olhe com carinho para esse pedido. Solicito ao senhor presidente que seja enviado o voto de pesar à família de seu Manuel Firmino de Souza, conhecido por seu Neco Vaqueiro. Uma boa noite a todos e até a próxima terça-feira. Com a palavra, o vereador Davi. 10 minutos, vereador. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, eu ia falar do requerimento de seu Manuel Leite, que Júnior apresentou aqui o voto de pesar, e eu estava. Fugiu, não deu tempo de falar. Aí eu vou falar agora nas explicações pessoais. Seu Manuel Leite, é, inclusive eu peço até desculpa à família, porque eu perdi o horário para mim ia ser na segunda-feira, mas uma pessoa que eu conheci, uma pessoa onde fez parte, naquela época, Ferreiros, eu ainda criança, aquela Kombi dele transportando passageiro para Timbaúba, alunos, e eu conheci muito a família, inclusive na minha casa frequentava muito Ricardo, de Jair, que também já não se encontra mais conosco, Roberto, Diana, Yara, esse pessoal tudo, e a mãe do Doutor Neto, que já, tudo a gente, desde criança, que conhecia a família de seu Manuel Leite, devido à participação de meu pai lá junto com ele no União, a gente frequentava lá a União, meu pai levava a gente para lá, e também na política de Ferreiros. Seu Manuel Leite fez parte aqui do antigo MDB de nosso município, qual meu pai fez parte também, e a gente sentiu muito. Doutor, cidadão aqui, Ferreiro, conhecido por aquele bar também, comerciante do nosso município. A população de Ferreiros conhecia muito seu Manuel Leite aqui, em todos os aspectos, na política, na união, no comércio. Eu deixo aqui os meus votos de pesar à família seu Manuel Leite. E dizer, senhor presidente, que eu, para vir na tribuna falar, discursar, eu não tenho medo de assinar primeiro, nem antes, depois de ninguém, não. Tem vereador na Câmara que só fala se eu assinar. Parece até que tem medo de falar depois de mim. Tenho medo de falar de ninguém. Eu falo o que eu sinto, eu voto como eu quero, que é meu jeito, mas não tenho medo. Tenho cabeça erguida, tenho meus projetos. Vim em reunião passada, atrasado, infelizmente, só fala depois de mim, não tem coragem de falar antes, onde, mais uma vez,
toda vez que vem, que tenta querer atingir a família de Davi Veloso, porque Davi Veloso tem vantagens na prefeitura de Ferreiros, que Davi Veloso tem empregos. Eu queria dizer ao vereador Marcos Jacinto que tem mesmo, porque tem competência. Tem um dos melhores dentistas de Ferreira da minha família que passou na seleção, que é dentista mesmo. E o povo gosta dele. É muito preocupado com a minha família, que a minha família tem emprego na prefeitura. Tem minha irmã que é concursada, tenho mesmo. Não tenho medo de dizer, nem tenho medo de assinar depois, primeiro, como ele tem. Só assina. Me levantei para ir na mesa assinar, ele foi atrás, eu não assinei, ele voltou. Não tenho medo em momento algum de assinar depois dele ou antes. Aí eu discurso qualquer momento, qualquer hora, qualquer assunto, tá certo? Não tenho medo. E outra coisa, se tenho parentes meus que trabalham na prefeitura de Ferreiros, agora, porque eles têm competência, ainda falta do doutor Suzete, que o povo de Ferreiro queria. Tem uma médica concursada no município de Ferreiros, tem mesmo, doutora Renata, mas com uma diferença. Porque Bruno não está aqui, eu queria perguntar a ele. Quantas vezes Bruno foi prefeito de Ferreiro? 3 vezes. E eu tenho 6 mandatos de vereador em nosso município. Eu fui na casa de Bruno, ou no gabinete dele, sentar com o Bruno e pedir emprego para minha mulher a ele, ou para uma filha minha. Nunca. Eu fiz oposição a ele. São 3 mandatos dele. 2 eu era vereador, 1 eu não era. E um mandato de eu vereador e Bruno prefeito. E eu, mesmo assim, Tarcísio, eu sem ser vereador, eu já fazia oposição a Bruno em Ferreiros. Sempre fiz, ele sabe disso. E por isso que ele me respeita. E se o meu grupo político, se o meu prefeito Zé Roberto confia na minha família e deu emprego, talvez Bruno não confie na dele, que não deu emprego a ele, a família dele. Certo? Eu não tenho medo de vir depois, tá com medo de assinar, correndo para a mesa ali, só assina se eu assinar. Parece até o trem da alegria. Se eu me levanto, o outro vai atrás. Não tenho medo, não, de vir aqui falar, não. Agora, dizer o seguinte, que todo o discurso dele é direcionado à minha família. É um invejo da minha família muito grande, tá certo? Sempre tentando atingir a minha família, que tem empregos. Minha família tem emprego porque tem competência. Está trabalhando porque está trabalhando, está recebendo e está trabalhando. Não está aí sem trabalhar e recebendo da Prefeitura de Ferreiro, não. Como eu já disse, tem secretário, tem um médico da minha família trabalhando. E se aparecer mais seleção e fizer, a minha família vai trabalhar. Porque trabalha, realmente trabalha. Todo discurso que vem na Câmara é querer atingir meus parentes, porque trabalham na Prefeitura. E até citar que nunca teve vantagens na prefeitura com o Bruno. Teve sim, teve vantagem sim, e procurou vantagem também nas gestões de outros prefeitos, mesmo sendo oposição. E eu desafio o Bruno Jafé a ele vir aqui na Câmara e dizer quantas vezes eu fui no gabinete dele, sentar com ele e pedir emprego para um parente meu, para uma mulher, para minha mulher ou para minha filha mais uma vez. Nunca, Bruno sabe disso, que eu nunca fui pedir a ele emprego a ele. Agora, no grupo que eu faço parte, um grupo que eu sempre defendi, o grupo que eu apoiei a vida inteira, se o prefeito oferece um emprego a um parente meu, tem competência de trabalhar no emprego. Como eu já disse, temos aí vários setores na saúde que eu tenho parente mesmo empregado. Porque presta serviço ao povo de Ferreira, não é emprego fantasma, não. Pode falar. Agora, dizer a verdade é bom, certo? E eu não tenho medo de assinar, que ninguém assine depois de mim para me falar, não. Ficar correndo atrás de mim, só assine depois de mim, não. São minhas palavras na noite de hoje, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Jacinto. 10 minutos, vereador. Senhor presidente, nobres pares vereadores, pessoas que nos escutam. Senhor presidente, quando o vereador falou que eu tinha medo de me inscrever, eu fui me inscrever e o presidente da casa falou que não estava sendo transmitido. E
por ética, resolvi não assinar. Mas em momento nenhum eu tenho medo dos discursos do nobre vereador Davi, nem muito menos do que ele fala. Primeiro, para quem estava escutando, quem escutou a reunião passada, em momento nenhum eu citei a família do vereador, nem muito menos cargo que eles têm. Primeiro, que eu só falei e expliquei aqui que minha esposa só trabalhou 3 meses frente à prefeitura como secretária do Meio Ambiente e foi exonerada por causa de nepotismo. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, quero dizer ao vereador que jamais meu sentimento é de inveja, principalmente da sua família, que eu não tenho nada contra a sua família. Agora, se Vossa Excelência se doeu, se Vossa Excelência acha que eu tenho inveja, Vossa Excelência está muito enganado. Porque quem trabalha honesto, quem vive de cabeça erguida no município, não tem inveja de ninguém. Quem vive com a verdade não tem inveja de ninguém, vereador. Muito menos eu tenho inveja de Vossa Excelência ou de alguns parentes seus. Jamais. São pessoas que são privilegiadas e isso aí eu não tenho nada a ver. Jamais. Eu não tenho inveja de ninguém. Vivo fazendo meu trabalho aqui na Câmara. Vivo trazendo requerimentos, votando em requerimentos. Hoje trouxe um simples requerimento. O vereador achou que ia cair de gaiatice e teve aprovado. Só o vereador que não tem nervo. Se Vossa Excelência não tem nervo para ser vereador, desista, vereador. Fique calado. Porque quando Vossa Excelência estava falando, em momento nenhum, eu falei aqui no microfone, tenha ética parlamentar, fique em silêncio. Eu agora estou falando, tá? Vossa Excelência tem que ter ânimo. Vereador, um momentinho, o seu tempo vai ser reposto. Vereador Binho, eu peço que meça as palavras. Vereador Davi, eu peço que respeite também o momento do vereador. Eu acabei de pedir respeito, vereador. Se outra vez faltar com respeito, eu vou cortar a palavra mais uma vez. Prossiga, vereador. O vereador parece que não tem nervo para escutar. Fique calado, vereador. Fique calado, vereador. Quando a Excelência falou, eu fiquei calado aqui. Em momento nenhum eu falei algo. Escutei Vossa Excelência. Agora Vossa Excelência tem que me escutar calado, porque é do regime da casa. Vossa Excelência não é melhor do que ninguém aqui, ou se acha que é melhor. Porque hoje eu apresentei um simples requerimento e Vossa Excelência ficou aí, né, achando que ia ser de gaiatice, que o requerimento ia ser chacotado. Foi o contrário, os vereadores perceberam e votaram favorável, porque viram a boa intenção. Viram que em outros cemitérios, como de capitais, né, existem bancos para que as pessoas, em dia de finado, fiquem conversando. Pessoas que muitas vezes, quando passa ali, se senta. E não é nada demais. Vossa Excelência acha que eu tenho algo contra Vossa Excelência? Eu não tenho, porque eu não perco tempo com futuro pouco. Eu não perco tempo. Eu quero vir aqui trabalhar e trazer para esta casa o que realmente interessa à população, independentemente de ser oposição ou não. Eu nunca usei essa tribuna para falar mal de prefeito nenhum, mesmo sendo oposição. Eu tenho 4 mandatos nessa casa, 3 como oposição. E eu não vivo degredindo a imagem de ninguém. E não tenho motivo para degredir a sua nem de seus parentes. Já disse e afirmo. Não quero falar aqui que Vossa Excelência falou que meus parentes que não têm capacidade que os seus têm. O povo sabe a real capacidade que eles devem ter mesmo, né? Que estão tudo aí trabalhando na prefeitura. Isso para mim não importa. Mas eu gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, de fazer algum apelo aqui, pelo menos para aproveitar o momento, né, para que o prefeito veja a situação do Norma Tavares de Mello, né, que já está no tempo de estiagem, e a gente precisa, os moradores lá me procuram sempre e pedem para que eu traga esses assuntos aqui para a tribuna,
para que o prefeito, né, coloque alguns aterros em algumas ruas, que passe a máquina em algumas ruas, para que dê melhoria de vida àquelas pessoas. Também fiquei surpreso hoje, foi com uma placa que vi ali na PE 82 em relação a uma obra de execução da primeira etapa de implantação do Parque Ambiental nas margens do Riacho Pará. Prazo de execução, 60 dias. Início da obra, 1/4/2025. Valor da obra, R$ 65.699,99 centavos. 65 mil numa obra que, infelizmente, eu não vejo que um valor tão grande para uma obra onde a gente vê ali algumas árvores plantadas e, aproveitando o momento, dizer que as árvores estão até precisando ser aguadas. E achei curioso o fato do valor daquela obra. Mas, senhor presidente e senhores vereadores, eu gostaria também de falar em relação a algumas estradas aqui, que eu fiz um apelo, e essa estrada que liga Barão de Itambé ao Ferreiros Novo, quero parabenizar a gestão por ter, né, acompanhado e ter feito aí o meu pedido. Isso é importante, é louvável. Quem ganha não é o vereador, quem ganha são as pessoas que trajetam ali, que passam pelaquela estrada. Isso é muito importante. E dizer aqui, né, no final aqui, meio pouco calórico, dizer que sigo de cabeça erguida, não tenho medo de discurso de vereador nenhum. Estou aqui para trabalhar pelo povo de Ferreiros. Graças a Deus, minha vida é um livro aberto. Não tenho o que esconder de ninguém, jamais. Estou aqui para trabalhar pelo povo de Ferreiros, povo que depositou essa confiança em mim. Passei 4 anos fora da legislação, mas graças a Deus e o povo estou aqui de volta, mostrando que quem trabalha o povo não esquece, mostrando de quem tem confiança, credibilidade com as pessoas. As pessoas viram que eu saí da política, mas consegui ficar de cabeça erguida, né? Não precisei de viver atrás de prefeito nem de vereador nenhum, graças a meu bom Deus, porque tenho coragem de trabalhar, sigo minha vida de cabeça erguida, e é uma coisa que eu não tenho medo, senhor presidente, senhores vereadores, é de perder essa cadeira. A coisa que tudo é na vontade de Deus, o homem ele tem que ter coragem para tudo, né? E que a gente trabalha e pensa sempre no futuro melhor, não só para nós, como também para o povo de Ferreiro. E peço ao vereador José Davi que tenha um pouco mais de paciência, ética, porque o debate, isso faz parte, né, dessa reunião. Uma reunião da gente procura sempre o melhor, não para nós, mas para o povo. Hoje foi uma reunião proveitosa, requerimentos importantes, o presidente da casa colocou aqui em pauta, foi votado, de grande revalia. Vamos tentar fazer com que esses requerimentos sejam realmente saídos do papel, o prefeito corra atrás, junto com nós vereadores, para que a gente faça uma gestão que a população espera, que a população é o que realmente eles querem, que é trabalho. Trabalho e não picuinha, não debate de crítica a um vereador com o outro, porque isso para mim é perca de tempo. Senhor presidente, agradeço desde já, dar uma boa noite, dizer a todos os ferreirenses e dizer que continuamos com o objetivo de melhorar sempre o plano Povo de Ferreiros para que a gente faça um bom mandato. Muito obrigado, senhor presidente. Nesse momento não temos mais ninguém para usar explicações pessoais, vou apenas tocar em um assunto que o vereador Marcos Jacinto falou, que é sobre a obra, né, que foi feita ali no portal
aquilo ali que realmente já foi motivo de tantos problemas, né, para a população, que aquele rio, quando era assoreado, a água invadia as casas. O prefeito fez um trabalho que nenhum outro antes dele fez, que foi desassorear o Riacho Pará. Hoje a gente sabe que a gente tivemos chuvas intensas esse ano, em nenhum momento trouxe constrangimento ou prejuízo para moradores daquela localidade. Ele teve o cuidado também de manter preservado a margem do rio com esse projeto. É um projeto de 60 e poucos mil reais. Para o vereador, ele acha que é muito valor, mas a gente tem que ver o que é que está no objeto do projeto. A gente sabe que tudo hoje em dia é caro. Não estou dizendo que foi barato ou não, mas uma coisa a gente pode provar, que é uma obra pública transparente, né? É tanto que tem uma placa que diz o valor, diz o início da obra, diz o término da obra, do jeito que manda um tribunal de contas, do jeito que manda a lei, né, da administração pública. Diferente de algumas gestões que a gente sabe que tínhamos obras aí e as placas nunca apareciam, só apareciam os empenhos de valores absurdos. Mas o papel do vereador é esse mesmo, é trazer aqui para a tribuna o que acha que está certo, o que acha que está errado, cobrar se tiver dúvidas. O vereador tem total acesso pelo portal da transparência ao contrato de licitação que foi feito para que aquela obra fosse concluída. E qualquer equívoco, o vereador tem como acessar ou saber em que realmente foi gasto. A reunião hoje não foi transmitida, eu estou dizendo aqui a vocês que aqui estão, mas vamos, né? Está sendo gravada. Essa reunião eu pedi para que depois da gravação ela fosse, né, lançada no YouTube, ficasse no YouTube, para que a população tivesse conhecimento do que a casa hoje trabalhou, do que foi votado, do que foi apresentado, do que foi debatido, do que foi discutido, porque infelizmente erros técnicos acontecem, né? O rapaz, todo momento, o rapaz do provedor que nos fornece o serviço de internet estava nos atendendo, estava tentando, junto com ele, agradecer a Bruninho, a Alisson, aos outros que aqui estão, Danilo, Loi, a todo momento tentando restaurar, né, a conexão com a internet, mas infelizmente não conseguimos, erros acontecem, né, falhas técnicas acontecem. E pedi, né, para que ele viesse amanhã o mais cedo possível, porque a gente não pode ficar sem internet no prédio da Câmara, mas ele acredita que realmente deve ter sido algum conector do roteador que deu bronca. A gente resetou o roteador, mas não conseguimos. Mas eu quero dizer aos senhores vereadores, a quem nos escuta, que aqueles amigos que tiverem interesse e que disseram que tentou acompanhar e não conseguiram ver os trabalhos de hoje da casa, que podem pesquisar no YouTube, que vai estar lá daqui a pouquinho a reunião de hoje. Então, como não temos mais nenhum vereador inscrito na explicação dos pessoais, dou a sessão por encerrada, agradecendo a presença de todos na sessão de hoje e convido todos para a nossa próxima sessão ordinária no dia 14 de outubro do corrente ano. Meu muito obrigado a cada um de vocês, meu muito obrigado aos novos vereadores e que Deus nos abençoe e uma boa noite a cada um.